Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Diálogos ADUMB. Hoje nós estaremos conversando com a professora Rosilene, professora, ex-presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, que foi candidata também ao Senado Federal pela coligação PV, PT, PCdoB. A companheira Rosilene tem um destacado papel nas políticas educacionais no DF, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a composição do Ministério da Educação e quais são as expectativas que podemos alimentar a partir dessa nova gestão. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado por partilhar conosco esse momento, e nós gostaríamos muito de ouvi-la sobre essa Constituição, qual é a leitura que a senhora tem feito da Constituição do Ministério da Educação, das políticas, como elas estão sendo pensadas, não é? E, sobretudo, os desafios que estão postos, não é? A gente tem notícias que há, nesse desenho que tem sido feito, uma aproximação do Ministério com as fundações privadas do campo da educação. Então, para começo de conversa, numa fala mais geral, nós gostaríamos de ouvi-la sobre este momento, e a maneira como as políticas educacionais começam a ser conduzidas. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui em nome da CNTE, parabenizar a direção da ADUMB por essa iniciativa, o programa, sempre trazendo debates necessários, né? Precisamos muito fazer com que a educação seja uma pauta de todo mundo. Correto. Então, cumprimentar a todos e todas e todos que estão nos acompanhando. E é isso, sabe? Nós, como todo mundo que tem responsabilidade com a educação pública nesse país, tem uma expectativa muito grande, né? Uhum. Não é à toa que a educação foi tão atacada nesse último governo, com cortes e não só uma questão orçamentária, mas também de proposta, de currículo, de tentativas de mudanças duras, enfim, de mudança na nossa prática pedagógica. E aí é claro que a nossa expectativa é de um novo Brasil, é de reconstruir esse Brasil, entendendo que a educação tem papel fundamental e estratégico para essa reconstrução, uhum. Né? Uma reconstrução a curto, médio e longo prazo. Uhum. Um Brasil que nós queremos passa necessariamente por mudanças na educação e para além da recuperação. Uhum. É também de avançarmos para além daquilo que foi possível nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. Muitas mudanças, muitos avanços, mas ainda não havíamos atingido um ideal. Uhum. Todo mundo sabe disso. Isso se agravou muito mais com o engavetamento do nosso Plano Nacional de Educação, né? Que aí foi mesmo o desastre, sobretudo da valorização dos seus profissionais, enfim. Mas aí quando você pergunta como é que nós estamos olhando para esse MEC, portanto, né? É um governo que nós batalhamos muito para eleger e batalhamos muito para derrotar o Bolsonaro, junto com ele tudo que estava ali, sabendo que nós vamos precisar de uma força-tarefa, precisaremos de uma força-tarefa para, de fato, que essas mudanças aconteçam. Então, acho que muita gente deve ter acompanhado e está acompanhando a posição da CNTE, da nossa preocupação com o que foi se configurando dessa composição do MEC. Uhum. E aí, por que essa preocupação? Não se trata só porque nós chegamos a discutir nomes, sim, e é bom que a gente também deixe muito claro que não é papel de entidade classista fazer indicações para a composição de governo, né? Uhum. Porém, nós estamos falando de militantes na educação. Então, essa militância também tem sua construção, sua organização e conhecemos muito bem quem é que transita e faz essa educação no Brasil acontecer, uhum. A postura de cada um, por onde anda, o que faz, o que defende. Então, quando nós percebemos essa aproximação muito forte de empresas, né, isso nos preocupou bastante. E principalmente porque ainda lá na transição foram esses atores que foram se apresentando
e ocupando o espaço para fazer ali o trabalho da transição. Então nós nos posicionamos, o Fórum Nacional de Educação também, e foi se criando, portanto, um movimento para que a CNTE tivesse também um espaço naquele processo. E aí isso foi acontecendo e também outras pessoas, como a deputada, ex-deputada, né? Ainda deputada Rosa Neide. Aliás, não, os federais já tomaram posse? Já, não? Acho que Cara, sim, não. Me confundi toda agora, gente, desculpa. Senado eu sei que ainda não. Né? Que a Damares ainda não é senadora. Ah, tá. É porque está no final não terminou ainda. Não, ainda né? estão concluindo o mandato, que é fevereiro, Tá. que é a posse. Bom, mas enfim, o fato é que isso nos preocupou bastante, nós nos manifestamos, e nesse sentido, não com a preocupação desse formato a partir de muitas empresas envolvidas ali, e esse modelo de educação que nós combatemos historicamente. Né? Então temos essa preocupação muito grande, isso não está nos deixando numa condição confortável, entendendo que nós temos, como eu já disse, muito ainda a fazer, a combater na prática. Eu tenho dito, inclusive, que ainda que o MEC venha com uma proposta pedagógica, com excelentes programas e projetos e investimentos, nós vamos lidar com uma situação que não podemos esquecer de jeito nenhum, que é quem é que está lá na ponta, quem está dentro de cada sala de aula, e não só na educação básica, mas também nas universidades, porque esse modelo dessa política e esses atores que sustentaram e que continuam insistindo em sustentar o Bolsonaro e sua política, ou seja, esse fascismo, né? Ele está aí, essas pessoas estão aí. E na nossa categoria, na educação, tem muita gente que lamentavelmente tem essa posição política. Sim. Então essas pessoas, esses profissionais estarão lá na ponta. Então como é que nós vamos lidar com tudo isso? E aí se você vem com uma lógica educacional, uma proposta educacional que não vá fazer o confronto a tudo isso, né, é muito complicado. Então você pensar numa lógica que você evidencia a meritocracia, isso é muito preocupante. Nós precisamos de uma educação absurdamente freiriana para combater esse modelo de sociedade, esse comportamento que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. E isso, a educação tem um papel, como eu disse, nesse aspecto também, né? Eu tive a oportunidade de uma conversa com uma pessoa no MEC na semana passada e falei, olha, o MEC precisa ter a capacidade de contaminar o ambiente educacional com esse ambiente que é da fraternidade, sabe? É humanizar essas relações, e você pode criar esse ambiente, mas para isso você precisa ter um olhar que não é empresarial, que não é mercantilista. Com certeza, com certeza. E aí isso preocupa bastante, porque não é o que nós estamos assistindo muito e que pode acontecer. Pois é. Seguindo este mesmo curso, professora, é sabido, né, das dificuldades, a senhora mesmo citou a CNTE, e parece também haver uma certa dificuldade, né, no diálogo. Quer dizer, a gente está falando dos últimos acontecimentos, das últimas, da nossa percepção, como parece existir uma dificuldade no diálogo com a sociedade civil. Não sei se vocês também, né, percebem que há uma, enfim, parece que não há uma fluidez desse diálogo. Será que é um equívoco isso, ou isso se constata, a senhora percebe que enfim, que há alguma dificuldade nessa aproximação com o conjunto, né, dos movimentos sociais e tudo? Então, eu quero crer que ainda estamos com poucos dias, né, e que as coisas estão se acomodando, equipes sendo montadas, né, pessoas chegando em Brasília toda hora para essa, digamos, essa força-tarefa necessária. E eu quero crer muito que essas nossas raízes, que elas não sejam destruídas, né? Que a nossa construção, ela se dá obrigatoriamente e se sustenta
a nossa política se sustenta exatamente com os movimentos sociais, e aí o movimento sindical, enfim, com a relação com a sociedade de modo geral, e mais do que nunca terá que ser. Nós precisamos de ter um governo com a capacidade do diálogo constante, permanente mesmo e amplo. E aí, por isso, nós ainda não fomos recebidos pelo atual ministro né, da Educação. Já solicitamos audiência, estamos aguardando, porque, embora tenhamos menos de um mês de governo, mas já é tempo suficiente para se sentar né, com uma entidade como é a CNTE, com o papel que tem a CNTE, porque nós representamos a educação pública do Brasil inteiro, da educação básica. Então, nós temos um papel muito importante e temos um compromisso com a educação, que não é uma pauta corporativista meramente, é uma pauta que é da defesa e da construção de uma educação pública que nós entendemos que tem que ser o melhor para esse país. Então, a CNTE, como sempre, tem uma política que é do bom diálogo para a construção dessa educação, e é o que nós nos colocamos totalmente à disposição. Então, estamos no aguardo, esperamos que nas próximas horas tenhamos aí o retorno para essa agenda com o MEC, para que a gente possa já estabelecer uma mesa de negociação permanente. Afinal de contas, temos muita coisa a tratar, temos uma reforma do ensino médio que não pode permanecer, né? Você tem, enfim, são várias medidas a serem adotadas e que nós estamos aí com a disposição para contribuir e claro que faremos as devidas cobranças também. Eu acho que interessante essas questões que a gente está debatendo aqui. Por exemplo, um amigo meu que é educador, ele está falando do sistema S, né, que é o sistema SESI, SESC, SENAI e tudo, né, que tem uma visão muito voltada para o mercado, né, e muitas vezes distante, né? Como é que, assim, por exemplo, da perspectiva da CNTE, qual é o olhar que vocês, assim, qual é o propósito que vocês têm, ou que vocês acham que seja viável para a educação tecnológica, a educação, né, o ensino tecnológico, né? Olha, primeiro a gente tem que entender que nós realmente temos vamos chamar de clientela, mas assim, nós temos alunos e alunas que precisam mesmo de uma formação técnica, né? Porque tem que ir para o mercado de trabalho muito cedo, porque precisa dessa capacitação. Agora, o que não pode ser isso, o limite, né? Então, nós precisamos cada vez mais termos cursos, sim, mas essa combinação do que é o meu ensino médio com a minha formação técnica, né? Mas que isso, insisto, isso não pode ser o que determina o meu caminhar, que termina ali, entende? Então, acho que essa é a grande jogada. Quando a gente fala de não concordarmos com o modelo que está posto do ensino médio, não significa que é voltar exatamente ao que era e que não se possa ofertar essa formação. Agora, o que não pode ser é em detrimento né? Que essa é a lógica. Então, esses meninos que são de famílias pobres, que precisam trabalhar, aprendem a trabalhar e deu. E não precisa ir para a universidade. Então, aquilo como se fosse um teto, né? Como se o ensino técnico fosse um teto. É só até ali o limite da caminhada dele. Exato. Certo? Então, é isso. Esse é o crime que não podemos permitir que aconteça. Né? Que é a proposta que aí está. Então, não é que sejamos contrários. Agora, não pode ser esse modelo que é excludente. Então, e aí é natural que as famílias achem isso uma coisa boa, os próprios estudantes, e tem que achar mesmo, porque é a possibilidade de ter um emprego. Mas não pode abrir mão de um direito que é de continuar essa caminhada e de estar na UNB. Exato. Né? Até porque existem as políticas públicas, exato, né, de acesso. Exatamente. Né? Então é isso, nós não podemos permitir que esse seja o limite. Que bom. Né? Então, acho que essa é a grande questão. Que bom. O slogan do atual governo é união e reconstrução. E é óbvio, né, pelas razões que nós sabemos. Pensando nesse sentido da reconstrução, eu estava falando contigo agora há pouco, né, que eu fui, durante a gestão, acho que foi o primeiro mandato do presidente Lula, não, acho que já foi o segundo, não, foi o primeiro ainda, em 2006, e eu me lembro que tinha uma secretaria que
para mim era muito cara, né, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a SECAD, que na época estava sob a coordenação de Ricardo Henriques, né? E foi muito importante, porque, por exemplo, ali se definiu políticas para quilombolas, políticas para indígenas, políticas para a educação das relações étnico-raciais, enfim. Eu mesmo fui membro de um conselho chamado, de uma comissão do conselho chamada Cadara, que procurava apresentar propostas dentro daquela secretaria. Fizemos coisas muito legais. É possível que a gente possa, nesse processo de reconstrução, resgatar essas políticas, o trabalho, por exemplo, como essa secretaria específica que eu mencionei. Precisa, obrigatoriamente, a secretaria já foi recriada. Já foi, né? Foi. Aliás, era uma das grandes, assim, uma das grandes expectativas que se tinha, exatamente porque tudo isso que você citou são, diria que, áreas, né, assim, que esse governo anterior atacou e desprezou, e não à toa que nós, essas últimas horas aí, para nossa indignação e dor mesmo, para qualquer pessoa que tem o mínimo de respeito pela vida humana, né, do que nós estamos assistindo aí com os povos indígenas e da gravidade disso. Você imagina, se tem um abandono que não levou cuidados com a saúde, com a alimentação dessa gente, imagina a educação, né? O que realmente chegou até ali. Então, não tem como você reconstruir esse país, devolver dignidade, reconhecer o respeito, direitos humanos, eu falando aqui de direitos humanos, né? Então, todas essas políticas, elas obrigatoriamente precisam estar assim, no topo da nossa agenda. Não tem jeito. O grande problema, Nelson, é que a gente está numa realidade tão dura que tudo é muito urgente. Tudo é para ontem. Então, como é que vão dar conta quem está lá com essa tarefa de governar, mas entendendo que para tudo isso acontecer, quando eu falo de força-tarefa, é porque tem os gestores que estarão lá no executivo, né? Mas eles terão que ter a capacidade, inclusive, de envolver toda a sociedade. Ou não daremos conta de fazer o que é necessário ser feito, ou pelo menos no tempo que é urgente. Então, isso exige de nós um envolvimento muito maior, ainda que seja da cobrança, sabe? De acompanhar e cobrar. E isso vale para qualquer cidadã e cidadão. Eu ontem, comentando dessa história, até onde vai a responsabilidade dessas pessoas que estavam governando. E aí quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala dos povos indígenas, o papel da Damares, que foi eleita senadora aqui pelo Distrito Federal e que era ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? E que pedido de socorro que chegou e que não foi, aliás, vários pedidos e que não foram atendidos. E aí eu fico pensando assim, como é que nós vamos lidar, o DF vai lidar com esta figura tendo sido eleita e vai ter, ao que tudo indica, um mandato, não sei se você conseguirá se sustentar nesse mandato, mas a princípio está aí, né, eleita, então temos que respeitar a democracia, lamentar, mas respeitar. Mas o que nós poderemos fazer no acompanhamento desse mandato, entende? Fiscalizar esse mandato. O que essa pessoa vai continuar fazendo com as mentiras que ela vem plantando ao longo da vida, e aí foi assim que foi eleita, mentindo, né, enganando as pessoas. Então nós teremos que ver como é que cada um de nós e cada uma vai poder contribuir para esse Brasil tomar um outro rumo. É claro que a responsabilidade é de quem foi eleito, tanto para o executivo, legislativo, mas nós, pessoas comuns, também teremos que achar o nosso lugar de participação para que isso tudo melhore a vida de todo mundo. Que bom, que bom. Para concluir, Rosilene, enquanto você falava sobre Paulo Freire, eu também pensei sobre o patrão da educação brasileira, que foi criticado extremamente, quer dizer, o governo anterior tentou desqualificá-lo. Isso, de alguma forma, atingiu ou afetou provavelmente uma parcela significativa da categoria de professores, né?
Você acha que é necessário um trabalho também de pensar como é que eu diria, resgatar a figura de Paulo Freire, no sentido de que há um imenso equívoco em tudo que foi dito a respeito do seu legado, da sua contribuição? O que podemos fazer? Então, eu vejo que alguns, às vezes, tem uma tendência, assim, a querer desqualificar, né, quando a gente fala de Paulo Freire, a coisa do romantismo e tal. É claro que a gente precisa adaptar né, os ensinamentos de Paulo Freire aos tempos de hoje, com recursos tecnológicos, digitais, enfim, é o século XXI e é aqui que nós estamos. Mas quando a gente fala de Paulo Freire, é isso, né? Essa educação viva, educação fraterna, preocupada com o todo, com a formação, para quê? Que sociedade nós queremos? Porque você define muito bem que educação você vai oferecer a partir de que sociedade você quer como resultado. Exatamente. Né? E então acho que é essa lógica aí quando a gente fala de Paulo Freire. Agora, nós temos um problema sério que é delicado de tratar, mas é preciso. Hoje eu estava vendo que nós temos cerca de 60% da formação de professores da educação básica no Brasil, que a formação é feita à distância. Por mais que esse estudante e um profissional se dedique, a gente sabe que o controle de qualidade, as oportunidades, elas são mais restritas. Não estou aqui falando o contrário, a educação à distância não é EAD, porque é uma outra coisa. São as facilidades, entende? De cursos que são oferecidos, facilitando muito, e aquele professor ou professora que já tem uma jornada de 40 horas, lá a nível médio, que precisa de fazer um curso superior, muitas vezes ele é obrigado a se submeter a isso que é possível ter acesso, até mesmo porque tem baixo salário, não tem como pagar, de repente, um curso melhor. Então, é um debate, Nelson, que a gente vai ter que fazer também, entende? Da formação dos nossos profissionais. Como é que o Estado assume maior responsabilidade nisso para que a gente, que essas pessoas que queiram atuar na educação, sejam profissionais da educação, também tenham a oportunidade de uma boa formação. Como é que será essa formação continuada, até mesmo para compensar um pouco, talvez, essa fragilidade do curso em si. Né? Então, é uma dura realidade que nós temos e que precisa ser pensada como política pública também. O MEC também precisa pensar rapidamente e duramente nessa formação. Né? Porque para você ter resultado, você não pode, que é a nossa preocupação aqui do primeiro bloco, a gente não pode pensar em resultados da educação e pensar num sistema de avaliação pensando nos resultados e numa lógica de punir, né? Não, você precisa ter um sistema, e nós defendemos que tenhamos um sistema de avaliação, mas é para ele corrigir políticas educacionais que não estão trazendo esse resultado e que isso passa, inclusive, pela formação dos trabalhadores e trabalhadoras, lógico, né? Então, o que nós não podemos permitir é uma avaliação meramente... tecnicista, talvez? Tecnicista e que pune, né, que desqualifica, que rotula, e não para ter um diagnóstico para você atuar e trazer políticas novas que possam melhorar esse resultado. Então, esse processo avaliativo, ele precisa ter como objetivo corrigir as políticas educacionais que não estão sendo suficientes, né? O resultado não está atendendo. Mas não na lógica da meritocracia, que é para avaliar e punir o profissional sem considerar o meio. Né? Você vai e avalia o fim, desconsiderando que para chegar até o resultado daquele estudante, você tem todo um sistema educacional por trás. Então, quais são as condições que estão sendo oferecidas? Como é que eu cheguei ali? Como é que aquele estudante está ali também? Então, a gente tem que ter cuidado que às vezes o movimento sindical é criticado porque como se nós fôssemos simplesmente contrários à avaliação. Não se trata disso, mas é avaliar o que e para quê. Essa é a grande questão. E o que nós estamos assistindo e com esse modelo que está se desenhando no MEC, há uma tendência que é o avaliar
a depender desse resultado, eu tenho um bom produto para ser vendido para o MEC comprar. Essa é a grande questão que está posta. Né? Então é isso aí que não tem acordo conosco. É verdade. Até porque o legado da gestão anterior vai muito nessa direção, né? Exatamente. De uma educação mercantilista, alguma coisa muito, e a gente vai ter que reverter esse quadro. Falar para mim que os empresários da educação são bonzinhos, estão preocupados com a educação pública, eu vou precisar ser convencida disso ainda, porque talvez eu esteja enganada, preciso aqui admitir, mas não é o que a gente tem, lamentavelmente, como referência aí do que nós já assistimos, né? Inclusive em outros países também, esses modelos que se desenham. Então, acho que isso é bastante preocupante para nós. Temos muito a fazer, a educação foi destruída, uma influência muito grande até mesmo, por que não dizer, da questão religiosa, que não é nem outro termo, é esse mesmo, né? Que está aí... A pauta de costumes. Exatamente, a pauta de costumes é algo que invadiu, né? Sobretudo a educação. Então nós temos muito, e como eu te disse, assim, temos que pensar lá na ponta. Quem está sentado hoje numa cadeira, seja ela qual for, de qual secretaria, dentro do MEC, precisa se lembrar que existe uma sala de aula e que precisa atingir lá dentro, né? E é isso porque dentro de uma sala de aula você tem ali o retrato da sociedade brasileira e que é essa sociedade que nós estamos assistindo, essa sociedade, essa população que invadiu aqui os poderes e que destruíram tudo. Patrimônio público. Patrimônio público. E isso nós educadores precisamos lamentar profundamente, porque não podemos deixar de considerar isso como resultado da formação que o nosso povo vem recebendo. Né? Temos responsabilidade nisso que está acontecendo também. Então, a nossa educação precisa pensar nisso. Assim. Quem está ali sentado, o ministro da Educação, precisa entender que hoje nós temos um resultado que precisa ser alterado, mas não numa lógica mercantilista e essa lógica dessa avaliação, volto a dizer, né? Avaliar o que e para quê. O que eu quero com esse resultado e quem são os atores que estão ali envolvidos, quais interesses que tem de fato em torno disso. Que bom. Rosilene, a gente ficaria aqui conversando. Educação é isso, né? A gente ficaria aqui por um tempo bem maior. Mas eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, mais uma gentileza sua em participar do nosso Diálogos ADUMB. Quero agradecer muito a sua colaboração e vamos efetivamente, acho que concordo com você, não podemos ser... eu acho que a gente tem que ter um pouco, né, de paciência, porque, né, na verdade, a gente não tem nem um mês de governo. Tem aquela avaliação dos 100 dias, né, dos primeiros 100 dias, é isso. Então, vamos aguardar, obviamente não é aguardar, mas, enfim, participando. Não é sentar e ficar Exato, esperando, né? E vamos trabalhar também no sentido de que as nossas pautas possam ser, que possamos apresentar nossas pautas, que possamos ser ouvidos, que as nossas vozes sejam ouvidas, Eu creio que, sem perder de vista, que cada um tem o seu papel a cumprir. Nós que somos de entidades classistas temos um papel e continuaremos cumprindo com esse papel. Não é porque participamos e somos parte desse projeto de Brasil que está aí, que está governando, que fizemos campanha. Isso não significa que sejamos coniventes com aquilo que não venha de fato atender o que é necessário. Então, continuaremos fazendo nosso papel, as nossas cobranças, sim, até porque governo também é assim, a gente precisa da gente, porque às vezes você precisa puxar mesmo, porque está indo numa direção, porque tem muitos interesses. Nós temos um Congresso que não temos a maioria que comungue conosco, então será realmente assim, eu tenho dito que nós teremos lutas diárias, com certeza. Né? E será assim. É importante que a gente se lembre disso. Por isso é importante que todas as categorias se mantenham mobilizadas,
fortalecendo as suas entidades, porque nós temos desafios pela frente. Então, nós elegemos o executivo, mas nós temos um legislativo inteiro, terrível, né? Esse projeto que estava governando continua muito bem representado lá dentro do legislativo. Então, nós teremos disputas duríssimas a serem feitas. Por isso é importante que estejamos mobilizados. Daqui a pouco é início do ano letivo no Brasil inteiro, né? As universidades estão com calendários meio que alterados, mas de qualquer maneira, daqui a pouco é carnaval e depois começa-se verdadeiramente o ano. E aí nós precisamos de categorias muito antenadas, muito linkadas mesmo com as suas entidades, para que esse governo dê certo, porque a nossa chance é que esse governo dê certo. E depende de nós também, depende de nós. E para dar nós. certo, como eu disse, para dar certo, nós precisamos cumprir com o nosso papel. É verdade. Né? E eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Estou à disposição, a CNTE agradece. Grande prazer estar contigo mais uma vez. E assim nós encerramos essa edição do Diálogos ADUMB. E até desejo para vocês que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham tido a oportunidade, né, de interagir conosco, pelo menos nesse momento em que as ideias nós conseguimos trabalhar, discutir educação e falar de questões tão interessantes. Então, até o próximo Diálogos ADUMB, e aqui nós encerramos essa edição. Obrigado.